Vamos lá, pessoal, para a resolução dos exercícios da aula 1. Peço para que todos assistam o vídeo anterior, porque é muito importante vocês assistirem, né, a forma de fatorar através dos números primos, ok? Então, vamos lá. O exercício 1 eu fiz na lousa com vocês, coloquei no grupo. Não vou aqui fazer mais exemplos. Eu quero ver o que vem aí quando vocês entregarem a apostila, ok? Então, coloquem aqui um exemplo, pode ser aí no mínimo um exemplo em cada conjunto numérico, beleza? A questão 2, no vídeo anterior, eu já tenho a fatoração do 256. Aí eu coloquei aqui a fatoração do 2,25, né? A raiz quadrada de 2 inteiros aí e 25 centésimos. Pedi para vocês tirarem a vírgula, façam a fatoração sem a vírgula e depois nós colocamos, né? Como eu fiz no final do vídeo lá no grupo. Letra C, a raiz quadrada de 125, nós vimos que ela não dá exata, né? Eu tenho 5, 5 e 5 aí, eu só formo um grupinho. Então, não existe raiz quadrada exata de 125. A raiz quadrada de 400 é 20. Agrupando aí, eu tenho 2 vezes 2 vezes 5, ok? No exercício 3, onde nós paramos aí, está pedindo o seguinte: dentre os números acima, qual deles não tem raiz quadrada exata? Ele é um número irracional? Justifique. A letra C, né? Sim, é um número irracional. Não existe um número multiplicado por ele mesmo que dê 125, né? Então, a raiz quadrada de 125 é um número irracional, ok? Exercício 4. Entre quais números inteiros consecutivos fica cada uma destas raízes? Então, a letra A, raiz quadrada de 10. Fica entre quais raízes exatas? Entre a raiz quadrada de 9, que é 3, e entre a raiz quadrada de 16, que é 4. Então, vai ser 3, alguma coisa, vezes esse mesmo número, que vai chegar perto da raiz quadrada de 10, né? Então, que vai chegar perto lá de 10. Nunca vai dar 10, tá bom? A letra B, raiz quadrada, desculpa. Vamos lá, raiz quadrada de 30. Fica entre a raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de 36. A raiz quadrada de 25 é 5, a raiz quadrada de 36 é 6. Então, 5, alguma coisa vai ser a raiz quadrada ali de 30, tá bom? Aproximado. E a letra C, raiz quadrada de 87, entre a raiz quadrada de 81 e 100, né? Entre 9 e 10. O exercício 5. Determine por aproximações até os décimos, sem o uso de calculadora, o valor de cada raiz. Bom, é só olhar um pouquinho o exercício 4 que vocês conseguem chegar num valor aí aproximado. Por exemplo, a raiz quadrada de 7, eu sei que ela fica entre a raiz quadrada exata de 4 e a raiz quadrada exata de 9. Olhem aqui, eu fiz até uma pequena reta numérica aqui. A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 9 é 3. O 7 está mais perto do 9. Então, está mais perto de 3. Então, eu nem preciso fazer 2,5 vezes 2,5, porque ainda está longe. Eu faço aqui 2,6 vezes 2,6
deixo o registro, e 2,7 vezes 2,7 eu também deixo aí o registro. Está entre 2,6 ou 2,7, tá bom? Eu quero que vocês deixem esses dois registros aqui. Já na raiz quadrada de 13, olha só, está entre a raiz quadrada de 9, que é 3, e entre a raiz quadrada de 16, que é 4. Então, eu posso fazer 3,5 vezes 3,5. Vamos ver se chega perto de 13. 3,6 vezes 3,6 e 3,7 vezes 3,7. Qual desses três, né, chega mais próximo aí da raiz quadrada de 13, tá bom? Deixem os registros. E a letra C está entre a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 4. Então, a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, está entre o 1 e o 2. Notem que o 3 está bem pertinho do 4. Eu já até coloquei aí. Comecem a partir do 1,6. 1,6 vezes 1,6. 1,7 vezes 1,7. 1,8 vezes 1,8. Deixem os registros, ok? Dentro aí dos retângulos. Até tem um aqui a mais, vocês podem utilizar ele aqui para fazer mais algum cálculo. E a questão 6 e última da aula de hoje é essa aqui. Um terreno com forma quadrada tem medida de área de 90 metros quadrados. Use uma calculadora e descubra a medida do perímetro aproximada até os décimos desse terreno. Bom, eu vou precisar aqui descobrir a raiz quadrada de 90. Utilizando a calculadora, eu tenho um valor aproximado de 9,48 metros. Como aqui passou de 5, eu aproximo esse 9,4 para 9,5, ok? E eu já sei que perímetro é a soma de todos os lados, nós vimos lá na aula de revisão, volta aqui. Perímetro é a soma de todos os lados, então 9,5 vezes 4, 4 lados do quadrado, vai dar aí 38 metros. Ok, pessoal? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estou à disposição aí até às 17 horas de hoje, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima aula.